obtêm essencialmente a mesma resposta. Um poder ou energia misteriosa sustenta tudo e impede que o nosso cosmos entre em colapso no caos. Hebreus 1:3 nos diz que é Jesus quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é a fonte de toda a energia que existe. E essa energia não é simplesmente uma força irracional, não. Deus é o poder pessoal que criou tudo do nada, incluindo as estrelas. Tem um texto muito interessante em Colossenses 1. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 1 diz assim, capítulo 1, versículo de número 16. Pode ler aí, Sérgio, se quiser. Ó, o microfone especial do pastor Giovanni. Todo mundo quer usar esse microfone. Que coisa. Pessoal, cobiça ainda é pecado, viu? Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E o 17? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A palavra subsiste, quando o texto diz aqui que nele tudo subsiste, é susteme. Susteme é uma palavra tão interessante, Sandra, que significa, quando o texto diz aqui, nele tudo subsiste, tudo o quê? Tudo que foi criado. Vamos pegar o cosmos, tudo que ele criou, o cosmos. Os astrônomos e os físicos dizem, não sei se é a área do Sérgio, o Fritz, que o que é observável no universo, até mesmo pelo telescópio James Webb, só é 5% do que é possível ver, que os astrônomos e os físicos chamam de massa clara. O que é massa clara? Massa clara é tudo aquilo que o universo é observável. 5%. 95% eles chamam de massa escura. É onde não é possível observar. Ora, se 5% para nós é infinito, porque a gente sabe que é finito, mas não tem como mensurar, imagina os 95%. Quando a Bíblia diz que nele tudo subsiste, vamos fazer uma ideia. A Bíblia, essa Bíblia é o universo completo. Os 5% e os 95%. Os 5% de massa clara e os 95% de massa escura. Vamos dizer que essa minha Bíblia é todo o universo completo. Vamos dizer que eu seja Jesus. Eu seja Jesus. Substeme significa isso. É colocar todas as coisas no lugar e segurar. Quando o texto diz em Colossenses, nele tudo subsiste, o texto está dizendo, ele segura o universo para que tudo esteja sobrevivência. É impressionante, impressionante. Então, Jesus sustenta todas as coisas. Ele não é só o Criador, mas ele é o sustentador de todas as coisas, né? Providência, muito forte. No grego, a palavra caráter, quando ele diz lá que Jesus, ele é a imagem de Deus, No grego, a palavra caráter é um dado feito por uma impressão, como um anel de sinete.
A impressão sendo idêntica, embora sejam duas entidades separadas. Como figura de linguagem, o personagem descreveu uma marca distintiva impressa em uma pessoa pela qual ela se distingue das outras. É, portanto, uma característica dessa pessoa e era uma expressão idiomática grega para as características de uma pessoa. Eu tenho um anel, ou tenho um carimbo, talvez nós hoje a gente usa carimbo, não é isso? O carimbo é a marca desse carimbo, só que essa marca está distinta do próprio carimbo, mas é a imagem do carimbo. É a palavra caráter em grego. É o anel que carimbava, vamos dizer assim, a argila que selava um documento. Olha, está aqui o sinal, a marca do imperador, está aqui o carimbo do juiz, está aqui o carimbo do cartorário, está aqui o carimbo da instituição. Então, essa é a ideia. Então, para Jesus, é usada a palavra caráter em relação a Deus. Impressionante. Continuando. A palavra sustenta, fero, que não é o susteme, eu só fui para Colossenses, mas a palavra sustenta, fero, significa carregar. E foi usado para descrever um navio sendo carregado ou conduzido pelo vento. O autor não vê a obra de Cristo em sustentar a criação como se ele fosse uma figura semelhante a Atlas, sustentando o universo como um peso morto e não fazendo nada. Ao contrário, a palavra sustenta ou fero indica que ele o está carregando, levando-o para a sua consumação final. A imagem é de um envolvimento ativo e dinâmico contínuo do Criador com sua criação, não um envolvimento passivo e estático. Essa aqui é o Atlas, o deus grego. Ele carrega ou ele segura o mundo ou o universo. Vamos voltar aqui. A palavra fero tem um sentido de susteme, mas assim, ó. Aqui eu estou parado. Mas fero no grego é isso aqui, ó. Está na minha mão, mas eu estou... É isso que está dizendo o Hebreus. Quando ele diz assim, Otília, que sustenta todas as coisas, ou seja, ele sustenta todas as coisas, mas não é uma sustentação passiva, parado, estático. É uma sustentação de condução. Jesus Cristo está conduzindo a história caída para o seu fim. E mais, Newton, e mais, ele está conduzindo o universo para o fim. Ele, ao mesmo tempo que carrega e sustenta o universo para o fim, ao mesmo tempo que estamos indo para o fim, enquanto ele caminha para o fim, ele vai salvando durante o percurso. E para salvar durante o percurso, ele usa a igreja. A igreja precisa caminhar com ele ao mesmo tempo que Jesus está caminhando, levando todas as coisas para o seu fim. Eu, como fazendo parte da igreja, enquanto ele caminha, ele vai salvando. E para ele salvar os pecadores, ele usa a igreja. Nós estamos no mesmo movimento do Cristo, porque somos carregados por ele. É isso que diz o Hebreus. Todas as coisas caminham para o fim. Todas as coisas estão indo para o fim da existência? Não, para o fim dessa história humana caída, que não somente atingiu a nossa história como seres humanos, mas já atingiu o cosmos. Porque o próprio cosmos, Sandra, está morrendo. Deus não criou nada para a morte, mas tudo está morrendo. Olha que interessante. Esse J.V. Vaughan, teólogo do século XIX, alguém pode ler a fala dele? Quem gostaria de ler? Pastor Calixto. Acho que eu levo para ele. Esse microfone aqui é o desejado de todas as nações. Esse aqui é ungido. Esse aí é ungido. Vai lá, Pastor Calixto. Jesus é a glória de Deus. Vemos, pois, com clareza meridiana que a glória de Deus não consiste em esmagar os homens.
A Jesus pertence o império prometido. A Jesus pertence a ação criadora, aquele que fez o mundo, devia ser aquele que também o redimisse. A Jesus pertence o poder sustentador, por seu poder faz com que tudo siga sua marcha para frente. A Jesus pertencia a obra redentora. Ele levou a cabo a necessária purificação do pecado dos homens. Gente, preste atenção. Olha que coisa impressionante. Larissa, Jesus está conduzindo a história, ok? O universo e tudo. Ele está indo. Aqui está o fim. Ok? Então, olha que interessante aqui, Bispa Delma. Jesus está carregando a história. O universo, cosmos. Mas ao carregar, no meio do caminho, a igreja caminha com ele, pregando o evangelho, salvando as pessoas. O fim está chegando. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Onde nós estamos? Eu não sei. Mas se eu estou em movimento com ele, eu vou cumprir a ordem dele. Porque ele está encaminhando. Telos, preste atenção. É como um ônibus que sai de Campo Mourão para Curitiba. Qual é o ponto final dele? Curitiba. Esse ônibus está indo para Curitiba. Ele está indo para o ponto final, para o seu destino final. Enquanto ele vai viajando, vamos convidando as pessoas que estão no meio da estrada para entrar nele. Onde nós estamos? Não, mas tem que pegar o evangelho. Porque Jesus está sustentando, conduzindo o mundo para o seu final. Entenderam bem isso aí? Continuando. O autor fala sobre o envelhecimento do universo. Vamos ler Hebreus 10 a 12? Quem gostaria de ler? Hebreus 1, 10 a 12. Giovanni, pode ler? Está com a Bíblia aberta aí? Olha que impressionante, pessoal. Olha que impressionante esta revelação. Lê para nós. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Preste atenção. Olha que coisa. Esse versículo dá vontade de ler e é uma faculdade. Você lê esse texto, Leia? Porque o autor está dizendo, tu criastes no princípio o quê? Os fundamentos da terra. Mas espera aí, como que Deus está criando os fundamentos da terra? Mas como que ele cria os fundamentos da terra para serem destruídos? Tem uma coisa errada aí. Lê de novo, Giovanni. Tem o microfone que agora é o mesmo texto. Ainda no princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Pausa. Lançaste os fundamentos da terra e as obras das suas mãos. Ok? Deus criou tudo perfeito ou imperfeito? Continua. Eles perecerão. Pausa. Como que Deus cria uma coisa para perecer? Não pode. Aconteceu alguma tragédia. Continua, Giovanni. Eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Aí você... O autor fala do envelhecimento do universo. Não vem uso, portanto, desgastado antes
quadro. Olha, sobre do universo com a superioridade criadora da criação, a decadência da natureza, o mundo se desgasta juntamente com as estrelas, mas o Filho permanece. O camarada está falando de uma coisa que somente milênios se descobriu. Significa que Deus está acima do céu, mais alto, e os demais níveis abaixo são populados por várias ordens de seres angelicais e criaturas celestiais. Os céus se desgastam e envelhecem, tudo se torna vítima do tempo, mas isso não sucede ao Filho. Jesus mesmo disse, os céus e a terra passarão. O Jesus está dizendo uma coisa que somente na modernidade se descobriu. O que se descobriu? Uma lei chamada entropia. Olha que fascinante. A entropia é uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de um sistema físico. É comumente associada ao grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema, de acordo com os enunciados da segunda lei da termodinâmica. O que vai dizer a segunda lei da termodinâmica? Vai dizer o seguinte: existe algo no universo que está o desgastando e o desorganizando. Em outras palavras, quem começou a mexer com isso foi Isaac Newton, no século XVIII. E aí começou a se falar da segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte, e aí é uma contradição científica. O que ensina o Big Bang? O que ensina o Big Bang, Calixto? Você lembra? O mundo foi criado a partir de uma... Exatamente. O universo foi criado por uma explosão. Na explosão cósmica, tudo veio à existência. Não é isso que ensina o Big Bang? É isso aí, mais ou menos. Substâncias simples se tornaram complexas. Porém, a segunda lei da termodinâmica diz o contrário, Lucas. Porque a segunda lei da termodinâmica vai dizer que tudo partiu do organizado para o desorganizado. Mas que contradição é essa? Ora, se os cientistas dizem e afirmam, principalmente no século XX, que isso aí, o Big Bang é do século XX. Se está dizendo que tudo partiu de uma explosão, ou seja, você saiu do desorganizado para organizado. Mas a segunda lei da termodinâmica vai dizer que tudo partiu do organizado para o desorganizado. A grande questão é quem organizou? Deus. Quem desorganizou? O homem. Olha que interessante, mais um pouquinho de ciência. Isso aqui é a entropia. É um sistema termicamente isolado, a medida da entropia deve sempre aumentar com o tempo até atingir o seu valor máximo. Então, a ciência vai dizer que tudo saiu do organizado para o desorganizado. O que o autor de Hebreus está dizendo? A lei da entropia. Quando isso aqui começou a cogitar em 1867. São 2000 anos, cara. O cara falou disso 2000 anos atrás. Que o universo está envelhecendo. Rudolf Clausius foi o primeiro a definir matematicamente o conceito de entropia em 1865 e dar-lhe o nome. Ele estabeleceu a definição formal da entropia e as duas leis da termodinâmica em 1867. Esse sujeito, esse cientista, melhor dizendo, pelas pesquisas, análises, ele chegou a uma conclusão daquilo que Isaac Newton tinha começado a falar. Ele disse, o universo partiu do organizado para o desorganizado, tudo está desorganizando. Beleza, então significa o quê? Que o mundo está indo para o seu fim. Então, irmãos, Deus organizou, tudo se desorganizou.
E Jesus Cristo vai vir para pôr um fim nessa desorganização, quando na sua segunda vinda o mundo vai ser transformado tal qual nós seremos transformados. Deixa eu mudar aqui. Alguma pergunta? Esteja à vontade. Está tudo certinho para vocês? Ninguém guardou o microfone no bolso não, né? Esqueci, não tirei do lugar que sempre tinha. Vamos aqui, nós temos alguns minutos. Eu vou até 11h30, tá, pessoal? Eu vou até 11h30. Vou ter que sair um pouquinho. Até 11h30, vamos até 11h30. Entrando no capítulo 2, aí você vê qual é o argumento do autor de Hebreus para que aqueles judeus não afastem de Cristo. Não se afastem de Cristo. Não vale a pena se afastar do Cristo. No capítulo 2, ele vai começar dizendo Jesus, nosso irmão mais velho. Quando você abre em Hebreus 2, vamos abrir lá em Hebreus 2. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Por esta razão, qual razão? De tudo que ele falou antes. De todos os argumentos que ele usou até aqui. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha que interessante, irmãos. Deixa eu ver aqui. O primeiro capítulo de Hebreus afirma claramente a superioridade de Jesus sobre profetas e anjos. Em vista desse fato, o autor ressalta a necessidade de prestar atenção à mensagem dada pelo Senhor e confirmada por Deus através de milagres. Então, Deus, a Trindade, em Jesus Cristo, fez o anúncio e foi confirmado com os milagres. Ele não está encorajando pecadores a se tornarem cristãos. Em vez disso, ele está encorajando os cristãos a prestar atenção à grande salvação que receberam do Senhor. Veja, o livro de Hebreus não foi escrito para o que o ímpio se converta. O livro de Hebreus foi escrito para que o cristão não se afaste do Evangelho. Que deve ser, Márcio, a mesma mensagem que nós, pastores e líderes, devemos levar para a igreja. Gente, tudo nesse mundo é transitório, tudo nesse mundo passa. Olha a lei da entropia, tudo está indo para o fim, tudo está sendo desgastado, mas o que não se desgasta é o mundo vindouro que está dentro de mim, do qual eu almejo. Tem um versículo interessante, em 2 Coríntios 4, 6, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 4, 6. Isso. Leia, quem quiser ler 2 Coríntios 4,16, por gentileza. É muito impressionante esse texto. Quem vai ler, gente? Quem vai ler? Quem vai ler? Sérgio. Sérgio, lê para nós. Tá achando? Alguém já achou? Aqui, ó. A Meira. Meira. 2 Coríntios 4,16. Quem diz aí, Marcos? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é entropia também. Mesmo que o nosso mundo exterior se corrompa, o que é corromper nesse sentido bíblico? Desgastar. Apodrecer. Por isso que o texto vai dizer que Jesus Cristo, quando o corpo dele foi para a tumba, o corpo dele não viu corrupção.
ou não apodreceu, não entrou em estado de putrefação, não se desgastou. O apóstolo Paulo disse assim, Larissa, mesmo que tudo ao nosso redor esteja se desgastando, até mesmo a nossa vida, eu estou envelhecendo, cabelo branco, outro sem cabelo, né, Nilton? Já perderam o cabelo. Ele já perdeu, né? E os que tem tá branco, então... Mesmo que tudo esteja se corrompendo, o meu interior... Por que o interior dele não se desgasta? Porque o interior dele está cheio de um mundo que o tempo não existe. Um tempo eterno. Não tem espaço dentro dele para o que se acontece fora daqui. É aquela história, Vânia. Não afeta o que está dentro. O apóstolo Paulo e Silas pregaram em Atenas. Eles acharam que era Júpiter e Mercúrio. Júpiter, o deus dos deuses dos romanos. Paulo era Júpiter e Silas era o Mercúrio. E eles falaram, não, nós não somos deuses. Nós somos homens como vós. Nós anunciamos a verdadeira mensagem do Deus vivo. Os caras ficaram tão decepcionados, Sandra, que lincharam Paulo e Silas. Eles foram para a prisão. Atos 16. Lá na prisão, o carcereiro deu outro pau neles. Bateu e pegou os dois e colocou no tronco, que eram as mãos e os pés acorrentados numa madeira de tortura. Aí, meia-noite, agora vamos criar, Raquel, deixa eu criar uma história. Eu estou recebendo uma revelação aqui. É a presença do pastor Oswaldo, estou recebendo aqui. É a presença do pastor Oswaldo e do homem que tem 7 batismos. Aí, eles, meia-noite, falam para o carcereiro, nós gostaríamos de convidar você para o culto. Culto? Que culto? Nós vamos cultuar a Jesus. Jesus? Não foi por causa desse Jesus que vocês tomaram um pau da população e eu também? Exatamente. Vocês querem me convidar para esse culto? Sim, porque ele ama você. Se os discípulos não tivessem a presença do mundo vindouro dentro deles, o Silas podia chegar para o Paulo e dizer assim, bem que me falaram para mim não andar com você, Paulo. Onde você está, a confusão está junto. Você brigou com o Barnabé. Quem é que briga com o Barnabé? Um camarada pacífico. Você brigou, você tirou o Barnabé da santidade. Ninguém tira Barnabé da santidade. E quando eu fui escolhido para estar com você, me falaram, não ande com ele. Onde ele está, a confusão está junto. Ele gosta de quizumba. Silas poderia falar isso. Ele não fala. Os dois cultuam Jesus meia-noite. Termina o culto, o carcereiro se converte. O carcereiro é batizado com toda a sua casa. 1 hora depois deles serem espancados, o espancador estava tratando das feridas deles. Agora, eu pergunto, que condição foi essa que o que aconteceu fora não entrou dentro deles? É o que ele disse. O meu interior se renova cada vez mais que o mundo vindouro toma espaço de mim, o que acontece fora de mim não ultrapassa a fronteira. Não ultrapassa a fronteira. Sim. Acabou o recurso da terra, o recurso do céu. Exatamente. Então, Paulo vai dizer, mesmo que o nosso mundo exterior se corrompa, o que está dentro do que crê se renova e é a força para viver no mundo corrompido. E é exatamente isso aí
que o autor de Hebreus está dizendo. Não vale a pena deixar Jesus Cristo para voltar para Moisés. Percebe a grande perca que eles têm fazendo essa troca? Então, continuando. O autor argumenta aqui em forma progressiva do menor ao maior. Tem em sua mente duas revelações. Uma foi dada à lei que veio por meio dos anjos, quer dizer, os 10 mandamentos. Qualquer infração dessa lei ou desobediência era seguido por um castigo estrito e justo. A outra revelação era que veio através de Jesus Cristo, o Filho. Esta é infinitamente maior que a revelação da verdade divina trazida pelos anjos. Portanto, toda transgressão ou negação da mesma deve ser seguida necessariamente de um castigo maior e mais terrível. Se não se pode ignorar a revelação que veio pelos anjos, muito menos pode-se negligenciar a que veio por meio do Filho. Se o desrespeito à lei de Moisés trouxe sérias sanções, então a indiferença para seriamente com aqueles que desrespeitam sua palavra. O que o autor de Hebreus está dizendo? Vocês lembram que quem transgredia Moisés era punido severamente? E a lei que Moisés trouxe foi dada por anjos? Sim. Então, imagina, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que os anjos. Se a lei traga por anjos, por meio de Moisés, trazia severas punições a quem o transgredia, o que vai acontecer com aquele que desprezar a mensagem que era o próprio Jesus? É a comparação, é o peso. O que vale a pena? Não é melhor continuar com Cristo? É isso que ele está dizendo. Por quê, irmãos? Porque negligenciar a Jesus Cristo é o maior erro que uma pessoa pode cometer. Imagina aqui. Lembra da parábola do... Na parábola não. Lembra do texto do filho pródigo? Do filho pródigo não. Do jovem rico? Do jovem que não era jovem, não é? A gente muitas vezes é levado pelo subtítulo e o subtítulo não quer dizer nada, coisa com coisa. O jovem rico teve um encontro com Jesus. Ele estava com Jesus. Ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou esta vida abundante? O que eu devo fazer? Na verdade, Lucas, esse camarada era muito inteligente. Ele disse assim, Jesus, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, me ensina a ser bom como você para que eu possa ganhar a vida eterna. Qual é o segredo? Jesus disse: bondade nesse nível só Deus. Quando Jesus apresenta o que era para ser apresentado, ele rejeita. Agora eu pergunto, será que aquela fala do Cristo, vamos à hipótese, lembra em Lucas quando ele diz assim, diz o homem ao seu coração, de tudo que ele amealhou, de toda a colheita dele, ele disse, come, bebe, descansa e regala-te, porque eu tenho bens e provisões para muitos anos. Louco, esta noite te pedirão a tua alma o que tens. Será que Jesus não está fazendo referência a esse camarada? Não, pode ser. Pode ser que Jesus esteja fazendo uma referência especialmente para esse jovem rico. Vou falar jovem rico porque assim vocês vão me entender, a mente de vocês, nossa mente está contaminada com isso. Então, será que esse louco que Jesus diz não é aquele cara? Ou, em outras palavras, se foi de fato aquele homem, então Jesus o está chamando de louco. Aí você pode dizer, mas como é que Jesus poderia falar uma coisa dessa daquele homem que ele não revelou muita coisa? Mas Jesus é onisciente, ele conhece o coração dos homens. Talvez aquele diálogo que o camarada tem com a sua alma, e ele tem um diálogo com a alma dele, porque a alma dele está cobrando dele. Por que você rejeitou o Cristo? Vamos imaginar. Por que você rejeitou o Cristo? Por que você rejeitou o dom da vida? E aí ele está dialogando com a alma dele. Calma, alma, eu tenho muita coisa, eu tenho muitos bens, você não vai passar necessidade, mas eu não estou com medo de passar necessidade nessa vida. Eu estou com medo de passar necessidade da vida que virá.
Não vale a pena trocar Jesus por nenhuma coisa dessa vida. Não vale a pena trocar Jesus por religiosidade, não vale a pena trocar Jesus. Deus abençoe. Não vale a pena trocar Jesus por pecado, não vale a pena trocar Jesus por materialismo, não vale a pena trocar Jesus por ofertas, por status, por posição social, por dinheiro, por nada, porque é louco quem troca Jesus por essas coisas. É louco. Veja, é a situação de Moisés. Eu inclusive estou preparando uma mensagem sobre Moisés para pregar sexta-noite no retiro da nossa igreja na fazenda. E eu vou enfatizar isso. Moisés, quando conheceu a graça de Deus, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, rejeitou todos os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ou seja, não é uma condição que ele deixou de ser rico, ele estava buscando ser rico e não conseguiu, não, ele já era o príncipe do Egito, ele troca toda a glória, todo o dinheiro, todo o status, todo o poder, toda a divindade, porque a nobreza no Egito era considerado como, ele trocou tudo isso por aquilo que viria. Então, o autor de Hebreus está dizendo, vale a pena abandonar Jesus Cristo ou trocar Jesus Cristo pelas coisas dessa vida? Essa linguagem mostra que é possível que alguém acredite em Cristo, nasça na família de Deus, mas depois ignore sua mensagem de maneira como vive. O autor está alertando que por descuido e negligência, os cristãos podem gradualmente se desviar dos ensinos de Cristo em nossas vidas. Nós o perdemos lentamente e ignorando. Então, a troca de Jesus Cristo por qualquer outra coisa dessa vida não acontece da noite para o dia, vem acontecendo durante a história. Gradativamente. É um pensamento aqui hoje, Vânia, é um pensamento outra Lili, é um pensamento depois, Meira, é um pensamento... Então, à medida que a pessoa vai se encantando com as coisas dessa vida, é o dinheiro, é o poder, é a riqueza, o status, o toque nos ombros, tudo isso, muitos fazem isso. Conheci uma história, eu li uma história no livro, Sandra, muito interessante. Tinha um cristão que ele era dono de uma padaria. E a padaria dele estava muito falida. Ele estava entrando em falência. E aí ele foi na igreja, do círculo de oração, pediu oração. Irmãos, orem por mim, meu negócio está muito ruim, eu estou falindo, minha padaria está falindo, eu vou pedir que os irmãos estejam orando, Deus tem misericórdia. E a igreja foi orando por aquele irmão e Deus foi agindo, ele foi melhorando alguma coisa aqui, foi melhorando uma coisa ali, foi investindo aqui, foi investindo ali, e de repente a padaria dele prosperou, Deus prosperou ele, e ele foi indo. Aí ele começou a não ir tanto nos cultos mais. Aí ele começou a falhar na escola dominical, já não ia com tanta insistência nos cultos de oração, aí ele já não fazia mais jejum, ele já não congregava, foi diminuindo, até que ele se afastou da igreja, afastou de Deus, porque agora ele era um homem de negócio. Você já parou para pensar quanto custa ser um homem de negócio? Você vê às vezes um camarada, um homem ou uma mulher, que atingiu um nível profissional ou um nível de um status. Mas o que sacrifício ele fez? Esposa, filhos, família, amigos. Quanto custa ser uma pessoa de sucesso no mundo? Aí o pastor foi visitá-lo. É assim que nós pastores fazemos, não é? O irmão não está indo, já tem tempo? O que você faz, Sérgio? Eu vou lá com a tropa de choque, vai eu e minha capitã. Eu sou cabo e ela é capitã, né? Ô irmão, vim aqui fazer uma visita, o irmão não... Ah, pastor, eu não estou indo mesmo, o trabalho tomou conta e está difícil. E a casa dele, Nilton, já não era mais aquela casa que ele tinha. Ele construiu uma mansão, ele agora era o bicho da goiaba. Aí o pastor foi conversando, aí o pastor falou assim, ô irmão, eu tenho que ir embora, mas eu quero fazer uma coisa com você. O quê? Eu vou escrever uma palavra aqui no papel e eu quero que você leia. Ó, lê uma palavra que está no papel, é fácil ou não é? É fácil, não é?
Aí o pastor levou uma folha, escreveu uma palavra, pegou uma moeda de R$1, cobriu a palavra e disse assim, o que está escrito aqui? Aí o irmão perguntou, onde? Aqui. Essa moeda aqui está escondendo um nome, uma palavra, melhor dizendo. Aí ele, não, pastor, eu não tenho condição. Não, tenta, esforça. Olha, aí o cara ficava olhando. Deixa eu ver a folha atrás. Aí ele mostrava a folha atrás, não conseguia ler. Ele não conseguia, ele falava, pastor, não tem condição, eu não consigo ler. Não consegue? Então eu vou te mostrar. Aí ele tirou a moeda. Estava escrito Deus. E eu falei, sabe por que você não conhece mais a Deus? Porque o dinheiro está na frente. Mudou de Deus. Exatamente. Mudou de Deus. Você não conseguiu mais enxergar Deus porque o dinheiro está na frente. É só tirar o dinheiro que Deus vai estar lá. O seu problema, irmão, é que você trocou Deus pelo dinheiro. Deus vai tirar tudo de você. Porque essas coisas, não é porque Deus é cruel ou vingativo, mas porque Deus quer você outra vez. Porque quando você não era rico, você era humilde, temente a Deus, andava na presença de Deus, não faltavam os cultos, não faltava oração, e era o que mantinha a sua vida espiritual. Volta para Jesus. Não vale a pena trocar Jesus por nada dessa vida. Porque o mundo vindouro vai chegar. Ele pode ser uma bênção para alguém. Eu estou aqui, Sandra. Eu estou aqui. Estamos caminhando para o fim. Qual vai ser a minha vida? E para finalizar, os cristãos receberam a maior salvação, melhor do que a lei do Antigo Testamento. Devemos levar a sério os ensinamentos de Cristo ou então nos afastaremos deles e perderemos uma grande bênção. Qual é a grande bênção que há de ser perdida? A salvação, o mundo vindouro. Precisamos ser totalmente libertos das consequências negativas da queda, sendo completamente restaurados ao nosso projeto original. Diz que Alexandre o Grande, antes de morrer, e ele estava para morrer, a morte dele é um mistério até hoje, ele foi morrendo lentamente, não é isso, Sérgio? A tese mais discutida e mais ventilada era que ele pegou malária numa das suas campanhas, principalmente na Ásia, e o médico dele estava aplicando o remédio, e o remédio, qual era o remédio? Que até hoje é o mesmo, veneno. Só que o veneno, em poucas doses, sara, em muitas doses, mata. Você acha que o remédio que você toma é o quê? Você pega 30 comprimidos, toma de uma vez, o que vai acontecer com você? Então, ele foi morrendo, então diz a história que o médico avançou um pouquinho, mas enfim. Aí, quando ele viu que ele estava morrendo, ele falou o seguinte, quando eu morrer, eu quero que vocês façam o seguinte, primeiro, que o meu corpo seja carregado numa maca, com o braço para fora balançando, com as duas mãos para fora. Quero que os médicos carreguem o meu corpo e que, enquanto eu for passando, vão jogando o tesouro que eu ganhei nas minhas campanhas. Ninguém entendeu nada. E aí, então, os seus 4 generais, perguntou, por que, Alexandre, você quer isso? Primeiro, eu quero que os médicos carreguem o meu corpo para que as pessoas saibam que o médico é bom, mas ele não tem poder para uma pessoa não morrer. Segundo, eu quero que os meus braços vão abertos na maca para entender que eu vim de mãos vazias e vou de mãos vazias. E o tesouro é porque tudo que é daqui vai ficar aqui. Essa mentalidade de Alexandre é a mentalidade que pode salvar qualquer um de nós. Porque a nossa grande história não é aqui e agora, é no ali e no além. Percebe? E é exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo. Não vale a pena abandonar Jesus
Bueno, ok, vocês estão sofrendo perseguição e estão morrendo, é verdade. O apóstolo, o autor de Hebreus não negou esse fato. Porém, ele disse, é verdade, vocês estão sofrendo a morte e perseguição, mas vocês vão morrer de um jeito ou de outro. Pensa bem, vocês vão morrer de um jeito ou de outro, perseguido ou não. Ok, vocês querem negar a Cristo, voltar para Moisés, porque com Moisés vocês não eram perseguidos e mortos. Então você deixa Cristo e vai para Moisés. Mas vocês vão morrer. Agora, é pior morrer fora de Cristo do que morrer em Cristo. Porque se morrer em Moisés, vocês vão morrer mesmo. Mas se vocês morrerem em Cristo, o mundo vindouro te espera. Você vai morrer mesmo. E a ideia dele é, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Por quê? Ora, se a lei foi dada por anjos, intermediada por anjos, e quem transgredia a lei sofria sanções, o que dirá negligenciar o próprio Filho? É o autor de Hebreus carregando em si os argumentos para que eles não se afastem do Evangelho. Amém? Amém. Muito bem, tivemos uma boa jornada, não é? Eu acho que a mente de vocês já cansou. Maravilha.